pregação em Mateus 6. Teu é o reino, o poder e a glória. Pastor Paulo Brasil. Mateus capítulo 6, verso 9 a 12. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez te pedimos, humildemente, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Chegamos então ao fim da oração chamada oração dominical, depois de termos por 6 domingos tratado cada petição. Nós aprendemos a primeira expressão, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Segunda petição, venha o teu reino. Terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A quarta petição, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A quinta petição, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E a sexta petição, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora a oração ela encerra com essa doxologia, com esse fim surpreendente, quando o Senhor diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No Catecismo Maior, na pergunta 196 do Catecismo Maior, nós ouvimos a seguinte pergunta, não é? O que nos ensina a conclusão da oração do Senhor? Ele diz assim a resposta: a conclusão da oração do Senhor, que é porque teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nos ensina a reforçar nossas petições com argumentos que devem ser derivados não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus. É importante que na linguagem do catecismo, o que está sendo dito, e ao encerrar a oração dessa forma, veja, porque há uma cláusula explicativa, pois, não é? Porque, pelo fato de que, qual é a base pelo qual eu tenho pedido tudo isso? Porque teu é o reino. Qual a razão, qual o fundamento pelo qual eu estou pedindo essas coisas? Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Porque tudo pertence a ti. A primeira expressão da linguagem da doxologia é o reconhecimento que, quando eu me dirijo a Deus em oração, eu estou declarando que todas as coisas pertencem a Ele, por isso a Ele eu me dirijo em oração. E me dirijo com argumentos, é interessante isso. Me dirijo com argumentos, santos argumentos. Por que, Senhor, eu te peço isso? Porque teu é o reino. Porque, Senhor, teu é o poder. A tua é a glória. E é importante isso, porque vocês imaginam que nos nossos dias, quando nós, no Brasil, de algum tempo atrás, quando vivíamos uma crise de emprego, e as pessoas oravam por emprego na igreja e até traziam, não é? As pessoas traziam carteira de trabalho para orar por elas, e se fazia ali meio que um tipo de prática espírita, não é? Uma coisa meio estranha no culto evangélico, que acontecia no nosso meio muitas vezes.
Isso era algo extremamente estranho à prática divina, porque nós somos sim autorizados a orar por emprego. Nós somos sim ordenados a pedir que Deus nos dê trabalho. Agora, quando orarmos por isso, nós temos que usar os argumentos de Deus, não os nossos argumentos. E os argumentos divinos são: Senhor, o Senhor disse no 4º mandamento que nós íamos trabalhar 6 dias e descansar o 7º dia. O 7º dia, o dia de descanso, ele é consequência de uma semana de trabalho. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor fez o mundo, trabalhou em 6 dias e descansou no 7º. O Senhor nos ordena a trabalhar. Essa é a tua vontade. O Senhor nos ensina a trabalhar. A tua palavra diz que o trabalho é uma característica básica daqueles que querem viver uma vida santa, porque diz o apóstolo Paulo: aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe, para que não seja pesado. O trabalho é um princípio de Deus. Os argumentos que eu coloco diante de Deus são os argumentos do próprio Deus. É isso que a oração está nos ensinando. Ao final dos pedidos, eu digo: porque, Senhor, teu é o reino. Porque a força é tua. Porque a glória pertence a ti. E o que eu te peço, exatamente, preenche esses princípios. Isso nos leva também a entender de modo direto, irmãos, um outro elemento importante. Que eu vou colocar esses argumentos no final, quando a minha oração preencher os requisitos que o Senhor Jesus me ensinou. Qual é a minha prioridade? Ele nos ensina, no próprio capítulo 6, ao final do capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse princípio se estabelece na própria oração, na oração dominical. Quando as primeiras 3 petições diz respeito ao reino de Deus e à sua vontade, e as últimas 3 petições diz respeito a uma necessidade minha: o pão, o perdão e livrar da tentação. A prioridade na minha oração, a intenção do meu pedido, o que eu busco, o que é que está no meu coração. Qual é a minha preocupação? É com o reino de Deus, primeiro, ou com as minhas necessidades? Após essa oração, então, eu posso concluir com essa expressão. Como diz o texto, a oração ensinada por Cristo: que teu é o reino, o poder e a glória. Ainda um outro elemento usado no texto pode nos ajudar a entender essa conclusão, é a conexão que ele faz com as 3 primeiras petições. Interessante notar, veja bem no texto, por favor, voltando, abrindo a palavra de Deus, mantendo o seu texto aberto, a linguagem da doxologia, ela remete às primeiras 3 petições. Pai nosso que estás nos céus, teu é o reino. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você vai ter 2 expressões: Pai que estás nos céus, porque teu é o reino. Venha o teu reino. Em outras palavras, seja feita a tua vontade, porque teu é o poder. Santificado seja o teu nome, porque tu é a glória. Um dos teólogos do século XVII, comentando esse texto, faz essa conexão direta, dizendo: cada elemento das petições se refere a uma doxologia, a um elemento da conclusão da oração. Teu é o reino, Pai nosso que estás nos céus. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Teu é o poder, santificado seja o teu nome. Tua é a glória. Tua é a glória. Esses 3 elementos, eles vão se fechar,
fechando exatamente a oração dentro de um movimento simples. Reconhecimento de que todas as coisas procedem de Deus, porque tudo pertence a Ele. Quando nós terminamos a oração dessa forma, nós reconhecemos primeiramente que todo o domínio e soberania pertence a Ele. Veja, e na primeira expressão da oração, ele diz: porque teu é o reino, teu é o reino. Veja que a linguagem usada no início do texto é: venha o teu reino, porque teu é o reino. O reconhecimento do início ao fim da oração, de que todas as coisas estão sujeitas a Deus, estão submissas a Ele, e Ele, como Senhor, tem governo sobre todas elas. E porque o reino pertence a Ti, é que eu te peço essas coisas. Eu te peço que o reino chegue, que a Tua vontade seja feita. Eu peço que o Seu nome seja santificado, porque o reino é do Senhor. Porque o Senhor governa, o Senhor reina, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Ainda, o texto ainda vai nos ensinar que Ele tem onipotência e gloriosa excelência sobre tudo. Ele tem poder, e aqui é como um rei assentado no trono, que domina sobre todas as coisas. Significa dizer que a minha oração, ela não vai mudar o poder desse rei, ela vai afetar a minha vida, mas não afetará Deus. Deus não mudará por minha oração, porque o Senhor soberano, assentado no trono, ouvia as minhas petições. Mas Ele não muda pelas minhas petições. Ele não é transformado por causa das minhas petições. Eu sou mudado, eu sou transformado quando eu me coloco em oração. Quando eu reconheço que o reino é dele, que tudo pertence a Ele, que Ele é soberano sobre todas as coisas, o meu modo de me expressar Ele vai mudar. Não cabe aqui, irmãos, em hipótese nenhuma, linguagem tal como eu ordeno, Senhor, que isso seja assim. Eu estou cansado de sofrer, outras palavras, né? Cansado posso até estar, mas dizer para Deus: eu estou cansado, então é bom parar de sofrer agora. Linguagem em que você se posiciona exatamente como soberano, governa a vontade de Deus, e as coisas vão acontecer no momento, na hora e no modo como você quer. Quando eu tenho consciência de como o texto é descrito, que Ele é o rei, o reino é dele, e que tudo pertence a Ele como soberano, eu me coloco diante dele em oração, submisso à sua autoridade, ao seu domínio, à sua excelência, à sua onipotência, à sua glória. Eu não vou ter condições de imaginar que a minha oração vai determinar para Deus o que Ele tem que fazer, e como Ele tem que fazer, e o dia que Ele tem que fazer. Eu vou me colocar como servo submisso. Certa vez, eu já devo ter contado essa história aqui para os irmãos uma vez, quando eu era pastor aqui no interior, aqui no Grande Recife, né, na cidade próxima de Recife. E nós estávamos evangelizando a rua, a igreja ficava na avenida principal da cidade, e nós tínhamos ali a cidade era a única parte, a parte plana da cidade era essa avenida, o resto era ladeira, montanha, né? E acontecia algo interessante. Nós saímos para evangelizar naquela rua, pregando o evangelho, com o objetivo de tornar o Senhor conhecido na vizinhança onde nós morávamos. Saímos pregando ali, de casa em casa. E eu entrei na casa de uma senhora, e ela me recebeu muito bem. Eu fui à cozinha, ficamos sentados, uma senhora estava sentada com ela, já bem idosa, e ela disse a seguinte palavra para mim: pastor, o senhor pode ficar tranquilo que eu sou uma serva de Deus.
Que bom, irmão, que a senhora tem essa convicção. Por que a senhora tem essa certeza? Ela disse, porque tudo que eu peço Ele me dá. Eu disse, isso pode ser uma característica muito forte, mas a Escritura Sagrada, ela nos ensina outra coisa. Ela nos ensina que o servo de Deus é conhecido pelo fato de que tudo aquilo que Deus pede, Ele faz. Não tudo aquilo que Ele pede para Deus, Deus dá. O conceito bíblico é tudo que Deus me ordena, eu faço. Tudo aquilo que Ele pede, eu pratico. Toda a sua vontade eu quero fazer. Seja feita a sua vontade não só nos céus, como também na terra. Você não conhece o homem de Deus, porque simplesmente ele pede tudo e Deus dá tudo que ele quer. Mas você conhece o homem de Deus quando tudo que Deus quer, ele faz. Porque essa é a inversão da nossa sociedade. Até Deus passou a ser nosso objeto. Ele faz o que nós queremos. Ele passou a ser servo. Ele já não é soberano, todo-poderoso, glorioso em excelência, assentado no trono, cheio de glória e majestade. Não, agora Ele está pronto para me servir, para fazer a minha vontade. Essa é a imagem que nós temos hoje. A conclusão da oração, ela nos leva a entender exatamente o contrário. Porque, Senhor, Teu é o reino. E perceba aqui a ênfase de Cristo. Teu é o reino, o poder e a glória. Tudo te pertence. Quando eu peço para Ele, para que a vontade seja feita, o fundamento pelo qual eu peço isso é porque Ele é Rei soberano que tem todo o poder e fará a sua vontade. Quando eu peço, Senhor, seja manifestada a tua vontade, eu estou dizendo, Tu és Rei e Tu farás a tua vontade. O fundamento pelo qual eu peço é que Ele é soberano, Senhor, e fará toda a sua vontade. Mas o texto ainda nos ensina que não apenas o poder, né, o reino, melhor dizendo, é dele, mas também o poder pertence a Ele. Teu é o poder. Aquilo que vai mover, aquilo que vai realizar, o que vai fazer, executar a vontade, o poder pertence a Ele. É por isso que eu peço, não me deixes cair em tentação, porque é o poder dele que vai me livrar disso. É por isso que eu peço, me dá o pão de cada dia. Veja, eu peço o pão de cada dia e peço, seja feita a tua vontade, porque eu reconheço que tanto o alimento que eu recebo, quanto a vontade em todas as áreas da vida serão feitas porque Ele é poderoso para fazer. A minha confiança está exatamente centrada no poder, na força dele, na glória dele. Mas não só o poder, mas também a glória pertence a Ele. Ora, irmãos, o início da oração e o fim da oração começa e termina com a glória sendo dada a Deus. Se o poder vem dele, se Ele é o Rei que se assenta no trono e governa e faz as coisas conforme a sua vontade, a glória também tem que ser dada. Ele não divide a sua glória. Perceba, no momento em que eu começo a mudar esse conceito, que Deus faz a minha vontade, não eu faço a dele, e que eu ordeno, ele me obedece, a partir desse princípio, eu passo então, ele passa a dividir a glória dele. A glória dele é dividida comigo, e Deus não divide a glória dele com nenhum homem, com nenhum ser humano, com nenhum anjo. A glória dele pertence a Ele. É a mesma linguagem do texto que nós cantamos há pouco tempo, em Romanos capítulo 11, quando é a glória, o poder, a sabedoria de Deus é revelada pela nossa incapacidade de penetrar, de prescrutar sua mente.
Então ele concede no final do texto, na doxologia, da mesma linguagem, dizendo, porque segundo o texto de Paulo, por ele, para ele, por ele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O fim é ele mesmo. A glória pertence a ele mesmo. No final, quando aquilo que foi feito por glória, para a sua própria glória, para a manifestação da sua glória, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Você imagina, irmãos? E essa é uma área complicada, mas é preciso tocar nisso, a área do desespero humano. Lendo um dos teólogos do século XVII sobre esse assunto, eu me impressionei e o meu coração ficou realmente angustiado diante dessas coisas. A área do desespero humano é uma das áreas que Deus, ele é tirado do trono, colocado no trono uma autoridade paralela a ele. Quando alguma coisa me sobrevém, o desespero enche a minha alma, quando o pavor, a angústia me domina, quando eu ajo com quem não tem esperança, com quem não confia no futuro, com quem não aguarda no Senhor, com quem não espera nele, quando eu faço isso, ele diz, esse teólogo, eu tiro a glória de Deus. Eu arranco o Senhor do trono e coloco no trono a minha ansiedade. E os homens não vão glorificá-lo, porque o meu desespero, o meu pânico, o medo que devasta a minha alma, tira de Deus a sua glória. Porque eu estou dizendo, não foi assim que Deus quis. Isso aconteceu porque o diabo quis, mas não foi Deus que quis. Eu tiro a glória de Deus. Essa perspectiva também nos faz entender outro elemento importante, que não existe ação superior à obra de Deus nesse mundo. Veja, até mesmo a ação do diabo. É só você lembrar da narrativa da história de Jó. Quando Deus, recebendo ali os anjos, e chega ali Satanás junto, e fala, ora, o teu servo Jó, ele é homem fiel, porque o Senhor tem dado tudo para ele. Tira as coisas dele e você vai ver se ele glorifica. Em outras palavras, ele só te serve porque ele tem tudo. Deus disse a ele, você pode tocar em que você quiser, mas não toque na Bíblia. O soberano deu limites. Permitiu que Satanás agisse, mas deu limites. Consciência de que as coisas que sobrevivem, que acontecem conosco, elas são controladas, dominadas, governadas, dirigidas pelo próprio Deus. Quando eu entendo isso, eu digo, a glória é dele. A glória é dele. Eu me submeto a ela, à vontade de Deus. Quando eu tenho convicção de que o reino pertence a Ele, que a força pertence a Ele, que a glória pertence a Ele, eu posso pedir confiadamente, porque tudo é para Ele. Eu posso pedir com tranquilidade. Eu posso pedir com confiança. Eu posso ter certeza que nós seremos ouvidos, porque estamos pedindo para aquele que é Rei, que tem toda a força, que faz todas as coisas, para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome.
faz todas as coisas para a glória do seu nome. Não existe melhor maneira de orar, de agradecer a Deus. Não existe melhor maneira de clamar ao Senhor do que esta, em que nós exaltamos e louvamos o seu nome. Essa é a maneira que nós temos de obter misericórdia, nos qualifica a receber misericórdia quando nós reconhecemos todo o poder, quando nós reconhecemos que tudo vem dele. Nós reconhecemos que nós adoramos ao Senhor e por isso a nossa adoração, o nosso pedido, o nosso clamor a Ele está fundamentado especificamente na consciência de que tudo é para a sua glória. Todas as coisas são para a sua glória, não para a nossa, não para a nossa glória. Para o nosso bem é verdade, mas não para a nossa glória. Para o nosso bem, mas não para a nossa glória. Nós devemos dar glória a Ele tão somente, não porque Ele necessita de glória. Pelo contrário, Ele não necessita de nada, mas porque Ele é digno de receber glória. A Bíblia não nos ensina que a glória é para Ele porque Ele precisa de glória, porque Ele é cheio de glória, Ele é pleno de glória, mas porque Ele merece, Ele é digno de glória. E a nossa tarefa, e a nossa obra, e o nosso papel é dar glória a Ele. Essa é a nossa função. Essa é a nossa tarefa. Não é isso que Paulo nos ensina? Seja comer, levantar, dormir, deitar, tudo o que fizerem façam para a glória de Deus. A nossa função, tudo que realizamos, todo o nosso proceder, todas as nossas ações estão voltadas para o único fim, a glória dele. Ele não precisa de glória, ele não necessita de glória, porque ele é cheio de glória, mas porque ele é digno de glória. E nós fazemos tudo para a glória dele. Vocês imaginam, irmãos, que o louvor é o trabalho e a felicidade dos céus, quando nós, nas nossas orações, colocamos tudo para diante de Deus, e com o espírito devotado para esse fim, a glória dele, quando reconhecemos o seu reino, quando reconhecemos a sua força, quando reconhecemos a sua glória, nós estamos antecipando o trabalho que será nosso por toda a eternidade, que é dar glória a Deus por toda a eternidade. Esse é o serviço dos céus. Os anjos estão diante dele, dando glória ao seu nome, dizendo: Santo, Santo, Santo é o teu nome. E nós estamos na oração antecipando esse momento, quando nós vivemos para dar glória ao nome do nosso Deus. Todos nós estamos indo para os céus, ver o Senhor da glória face a face. Precisamos começar aqui e agora a dar glória ao Senhor. Existe aí só para deixar bem claro, não é? Dar glória não é você estar toda hora glória, glória. Não é isso que eu estou dizendo em hipótese nenhuma. Dar glória é o que Paulo disse: tudo que eu faço é para a glória de Deus. E a minha oração, ela precisa glorificar Deus. A minha oração vai glorificar Deus quando eu tiver consciência de que o reino é dele, a força é dele, e tudo o que acontece é para a glória dele. Quando eu tiver essa consciência, eu estou dando glória a Deus. Nós devemos ser assim, um verdadeiro santo,
pensa que ele nunca pode falar de maneira honrosa, suficiente acerca de Deus. O verdadeiro cristão nunca imagina que ele conseguiu chegar num tipo de linguagem que ele consegue dar toda a glória a Deus na sua fala. Não pensamos, não podemos pensar assim. Porque na linguagem usada por Cristo, na oração encerrada por Cristo, diz: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não há linguagem temporal, linguagem nossa que possa alcançar a plenitude do que ele está dizendo. É para sempre, não é só agora, não é só num ato, mas por toda a eternidade. Deve ser assim. Esse conceito vai nos intimidar, nos conduzir a reconhecê-lo, a conhecê-lo, sem dúvida nenhuma. Mais do que isso, irmãos, deve-nos, quem busca fazer assim, deseja a eternidade, porque assim será a eternidade, toda a glória para sempre dada. Uma simples, profunda oração nos leva à consciência daquilo que precisamos fazer agora por toda a eternidade, quando nós nos juntaremos aos anjos e todos os santos acima, prostrados diante do nosso Rei, glorificando o seu nome por toda a eternidade. O texto termina com um amém. Assim seja. Esse amém não é como o fiat, não é? Usar essa linguagem, a expressão latina de Deus, quando ele disse haja luz. Esse amém não é como Deus quando diz seja assim, assim é. O amém, na realidade, é um desejo sumário, é a nossa vontade que seja assim. Eu digo, o teu reino, o poder e a glória, tudo pertence a ti. Eu digo, assim seja. Esse tem que ser o desejo do meu coração. Esse tem que ser o desejo do meu coração. É um pedido, a certeza de que seremos ouvidos. Por isso nós dizemos amém. Amém se refere cada petição feita antes. Compaixão, pedido por nossas enfermidades, clamando por alimento. Cada pedido, cada momento, cada oração, nós dizemos amém. Porque eu desejo em nosso coração que seja assim. Quando toda a oração encerra com essa doxologia, exaltando o reino, a força e a glória de Deus, eu digo amém. Eu quero, Senhor, eu desejo o teu governo sobre todos, a tua força manifestada sobre todos, e a tua glória inundando toda a terra. Desejo que todos os homens cheguem. É maravilhoso terminar as nossas tarefas religiosas com a glória dada a Deus. É maravilhoso concluir uma oração exaltando o nome de Deus.
É maravilhoso depois de terminar os nossos pedidos, as nossas petições, encerrar reconhecendo a soberania, o reino, o louvor, a glória ao nome de Deus. É maravilhoso encerrar as nossas tarefas. Dando glória ao Senhor. Deveria ser um elemento da nossa oração. Nós aprendemos então que a oração ela vai nos conduzir a esse conceito. Eu busco em primeiro o reino de Deus. Em segundo, as minhas necessidades. Mas eu encerro, não com a cabeça baixa, mas com os olhos acima, dizendo: Teu é o reino, Tu é a força, Tua é a glória. Eu posso encerrar olhando para cima, exaltando aquele a quem eu estou pedindo, que é o único que tem poder de fazer todas as coisas, conforme a sua vontade. Pedir a Deus com toda a força do nosso ser. Exatamente como diz a nossa Catecismo Maior, na última parte do Catecismo, quando ele diz assim: a juntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus unicamente a soberania eterna, onipotência, gloriosa excelência, em virtude do que, como Ele pode e quer socorrer. Assim nós, pela fé, estamos animados a estar com Ele, a que atenda aos nossos pedidos e a confiar tranquilamente que assim o fará, e para testemunhar os nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. O desejo e a certeza, dizemos amém. No aspecto objetivo, deixa ele passar basicamente os pontos que devem nortear a sua oração. Como devo orar? Você como um crente, você tem que orar, você precisa orar. Nós ouvimos hoje, não é? Coisa extraordinária, Calvino, ele não escreveu mais sobre predestinação do que sobre oração. Oração foi o tema maior para Calvino. Mas isso se olhar para a vida de Cristo, quantas vezes o Deus da glória se retirava para orar? Quantas vezes? A oração é uma tarefa do cristão, é um pedido, é uma ordem, e nós temos que aprender a orar. A igreja precisa ter prazer em orar, em buscar o Senhor, mas nós precisamos fazer com entendimento. E o Senhor nos dá os passos da oração. Você não vai fazer essa oração primeiramente se você não tiver o seguinte conselho: você precisa chamar Deus de Pai, Pai Nosso. Deus é Pai, duas formas. Ele é Pai de todas as pessoas nesse mundo, por criação. Mas Ele é Pai de alguns, por redenção, por salvação. E aqui, a linguagem que ele utiliza é Pai Nosso. Aqueles que chamam Deus de Pai são aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Você não vai poder orar ao Senhor se você não foi liberto dos seus pecados. Se Cristo não é a tua salvação, se você não pode chamar Deus de Pai por causa de Cristo, você não saberá o que significa essa oração. É a porta de entrada da oração. Os elementos então se estabelecem. Primeira preocupação: teu reino, a tua santidade, o teu reino, a tua vontade. Qual é o padrão que se estabelece para aqueles que conhecem a Deus como Pai e o chamam de Pai? Primeiro, as coisas do reino. Quando você for orar, coloque as coisas do reino em primeiro lugar. Ore pela igreja.
Ore pela salvação dos pecadores, ore pela salvação daqueles que estão ao seu redor, ore pelo avanço do reino, ore para que Deus faça a sua vontade, ore para que o reino de Deus alcance o mundo, ore para que o Evangelho seja manifestado com glória e poder em todo canto. Ore pela santificação da igreja, peça a Deus. Então, o segundo momento da oração, você vai falar do pão que você precisa para comer. Se você está enfermo, se você está angustiado, se você está vivendo dias difíceis, deixa isso para depois. Primeiro a glória de Deus. Primeiro o reino de Deus. Então você vai poder orar por suas necessidades, pelas lutas que você tem contra o pecado, pela vida reta que você precisa ter, para que Deus livre você da tentação. Então você vai poder orar. Como é que eu encerro a minha oração? Dizendo: tudo isso que eu te pedi, Senhor, está fundamentado na única verdade. O reino é teu, a força é tua, a glória é tua. Responde-me, porque tu és o único soberano, aquele que tem todo o poder e a glória para sempre. Quando nós usarmos essa estrutura, mas pense nisso, não faça disso uma reza, porque também nós aprendemos pouco antes. Os fariseus achavam que por muito repetir Deus ia ouvi-los. Deus disse: as vãs repetições. O pecado não é repetir, o pecado é a palavra, é o vão, é a palavra vã repetição. É o nulo, é o vazio, é uma oração vazia, é você falar tecnicamente, mas sem ser de coração. Então, não transforme a oração dominical em uma reza, porque se for uma reza, você está pecando contra Deus, porque você pede sem saber o que está pedindo. Você ora sem saber o que está orando. Você fala sem saber o que está falando. Por isso nós devemos evitar, até mesmo no culto público, a oração dominical. Deveríamos evitar em alguns momentos, porque você leva as pessoas que não conhecem a Deus a orar essa oração, a fazer essa oração sem ter a Deus como Pai em Cristo, sem ter consciência do que está fazendo. Essa aqui não é uma oração para ser repetida simplesmente, mas é um modelo pelo qual tem que seguir. É um modelo pelo que seguir. É pecado repetir essa oração? Não é pecado, desde que você faça com entendimento. Com entendimento. Com entendimento. Nós precisamos orar. Precisamos orar de modo certo. E precisamos fazer da melhor maneira. E a palavra de Deus nos ensina como fazer, como realizar. E ainda, concluindo, voltando àquele primeiro aspecto, eu preciso me dirigir a você que ainda não conhece a Deus em Cristo, não foi redimido por Ele. Você até mesmo repete essa oração muitas vezes na sua casa. Mas eu quero lhe dizer, você antes mesmo de orar, você precisa conhecer a quem você está orando. Ele é Pai. Ele é Pai daqueles que Cristo deu a vida. Ele é Pai daqueles que Jesus derramou seu sangue. E somente esses têm consciência no final da oração. O reino, a força e a glória pertencem a Deus. O que você tem que fazer? Você tem que colocar o seu rosto no pó e clamar a Deus por misericórdia. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados.
restaurar a sua sorte, salvar você do pecado, redimir a sua alma, para que você possa chamá-lo de Pai. Chamá-lo de Pai. E então orar, Pai nosso, que está nos céus. Somente assim nós poderemos orar. Vamos louvar nossa Deus no próximo. Senhor bendito, nós te damos graças por tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, por sua infinita misericórdia, nos ajude a orar de conformidade com a tua palavra, a ter o nosso coração totalmente devotado, submisso a esse conselho, a essa verdade. Sujeitos, ó Deus, sujeitos à tua vontade, submissos à tua vontade, amando a tua vontade, rogando por tua glória, desejando a exaltação do teu nome. Te peço por aqueles que não te conhecem, Senhor, tem misericórdia da vida deles. Que o Senhor possa desvendar os seus olhos, para que eles sejam salvos, possam te conhecer verdadeiramente como Pai, Redentor, aquele que veio restaurar o povo para si. Cumpre a tua vontade no nosso meio. Porque, Senhor, porque teu é o reino, porque tu é a força, porque a glória pertence a ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.